Sabe o que acontece quando a gente passa eletricidade pela água? Pois é, uma pergunta tão simples, mas que leva a gente numa jornada incrível do mundo que a gente vê até o universo invisível dos átomos, os blocos que constroem absolutamente tudo. Para entender essa história, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa mágica da água. Depois, vamos conhecer a ideia genial de John Dalton que conseguiu explicar tudo isso. Daí, a gente vai fazer uma viagem para um mundo minúsculo, um mundo nanoscópico. E para fechar, vamos ver como esses pequenos blocos constroem a própria vida. Então vamos lá. Nossa jornada começa com um mistério químico. É um fenômeno que parece simples, mas que, na verdade, esconde uma verdade gigantesca sobre como o mundo funciona. A pergunta que deixava os primeiros químicos de cabelo em pé era justamente essa. O que é que acontece quando uma força invisível, a eletricidade, atravessa a substância mais comum do planeta? A resposta é um processo chamado eletrólise. Quando a corrente elétrica passa pela água, de repente começam a surgir bolhas. Mas atenção, não são bolhas de ar, são os próprios pedacinhos da água se separando. Hidrogênio de um lado, oxigênio do outro. E essa foi a grande revelação. A água, que parecia ser uma coisa só, podia, na verdade, ser quebrada em partes ainda mais fundamentais. Tá, mas como explicar isso? Como é que algo que parece inteiro pode se dividir? Os cientistas lá do século XIX precisavam de uma teoria para conseguir explicar um mundo que eles nem conseguiam ver. E a resposta veio com John Dalton. Com base em experimentos como esse da água, ele propôs uma ideia que, na época, era radical. Tudo, absolutamente tudo que existe, é feito de partículas minúsculas e indivisíveis. Ele as batizou de átomos, que vem lá do grego e significa inquebrável. E a teoria de Dalton era de uma simplicidade genial. Pensa só, cada elemento tipo hidrogênio ou oxigênio tem seu próprio tipo de átomo. E as reações químicas, elas são só os átomos trocando de lugar, se rearranjando. É como se fossem peças de Lego. Nada é criado, nada é destruído, tudo é só reorganizado. Agora, o ponto-chave é que tudo isso acontece num palco tão pequeno, mas tão pequeno que a gente não consegue ver. Então, para entender de verdade, a gente vai precisar mergulhar de cabeça nesse universo. Vamos nessa? Ok, vamos começar nossa viagem numa escala que a gente conhece bem. O metro. Imagina aí o tamanho de um violão. Fácil, né? Agora, segura aí. Vamos encolher tudo 100 vezes. Puf! 100 vezes menor. Pronto, chegamos no mundo do centímetro. É uma escala que a gente ainda conhece. O tamanho de um clipe de papel, por exemplo. Mas agora o salto é gigante. Se prepara, porque a gente vai ficar 1 milhão de vezes menor do que aquele violão lá do começo. É aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. E chegamos. Bem-vindos ao micrômetro. Essa é a escala do mundo microscópico, o lar de seres como as bactérias, totalmente invisíveis a olho nu. Mas a gente não vai parar por aqui. Claro que não. Dá para ir ainda mais fundo. Vamos diminuir mais 10 vezes. Nessa escala, a gente encontra os vírus. Eles são tão absurdamente pequenos que desafiam até os microscópios mais potentes a enxergá-los em detalhe. E agora, o nosso último salto, o mais profundo de todos. Chegamos a uma escala 1 bilhão de vezes menor que o nosso violão. 1 bilhão. Esse é o nanômetro, a escala fundamental. O campo de jogo onde os próprios átomos existem, dançam e se rearranjam para criar absolutamente tudo o que a gente conhece. Beleza, a gente chegou nesse nível dos átomos. E agora a grande pergunta é, o que eles realmente constroem nesse campo de jogo nanoscópico? Como é que eles criam a vida? Olha só para essas duas moléculas vitais. De um lado, o colesterol, com cerca de 1,5 nanômetro. Do outro, a hemoglobina, que transporta oxigênio no nosso sangue, medindo 6 nanômetros. Ambas são construídas com os mesmos tipos de átomos, mas seus tamanhos e estruturas são drasticamente diferentes. E aqui está o pulo do gato. A diferença entre uma molécula que compõe membranas celulares e uma que transporta oxigênio é simplesmente o arranjo de seus átomos. É a teoria de Dalton acontecendo na nossa frente, construindo a complexidade da vida. No final das contas, tudo volta para aquela ideia central que guiou nossa viagem. Aquela afirmação simples, mas incrivelmente poderosa, de que a química e a própria vida é um gigantesco jogo de rearranjo de átomos. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Se um simples rearranjo de átomos pode criar uma complexidade tão vasta quanto a vida, que outros segredos incríveis ainda estão escondidos nesse universo em nanoescala?